Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um dia de aula. Hoje, quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020. Vocês vão pegar o livro de vocês e vão abrir na página 48 da disciplina de português para que a gente possa dar início à nossa aula, tá? Hoje nós vamos falar sobre as palavras com múltiplos significados, que é a mesma coisa de palavras homônimas, tá? O que são as palavras com múltiplos significados? Elas são escritas da mesma forma, certo? Mas elas têm significados diferentes, tá? Então, nós vamos ver aqui no livro de vocês as palavras com múltiplos significados. Soou o sinal que anunciava a hora do recreio e todos foram para o pátio. Emília e Ita ficaram juntos à mesa do refeitório. Ita, cuidado com sua manga, ela está quase caindo. A manga da minha blusa está quase caindo? Como assim? Se vocês observarem aí, quando Emília fala da manga de Ita, né? Ele achou que era a manga da blusa e não a manga fruta. Então, manga nós escrevemos da mesma maneira, mas ela tem significados diferentes. A manga fruta e a manga da camisa, da blusa. Número 1. Ita entendeu corretamente o alerta de Emília? O que ela quis dizer? 2. Na sua opinião, por que aconteceu essa confusão? 3. Relacione cada criança ao significado que atribuiu a palavra manga. Número 1. Parte do vestuário que cobre o braço total ou parcialmente. E 2. Fruto da mangueira. Página 49. Na volta do recreio, Emília contou à professora a confusão envolvendo a palavra manga. Na língua portuguesa, há várias palavras que possuem mais de um significado. Professora, encontrei uma palavra com mais de um significado no texto. Por que suamos frio quando sentimos medo? Anita referia-se à palavra coração. Reveja o contexto em que ela foi empregada. O cérebro sinaliza para o coração que é hora de acelerar, bombeando mais sangue. Certa vez vi um filme no qual o rapaz disse que tinha ficado de coração partido. O sentido da palavra não é o mesmo empregado no texto? 4. Ajude a Anita a entender a diferença entre os sentidos da palavra coração apresentados. Para isso, relacione cada significado abaixo ao contexto que foi usado. Texto, por que suamos frio quando sentimos medo? E filme visto por Anita. Aí tem aqui embaixo. Órgão muscular dos animais vertebrados, situado na cavidade torácica, que recebe e bombeia o sangue do corpo em contrações ritmadas, fazendo circular por todo o organismo. E 2. Sede dos sentimentos e das emoções. Para verificar se Anita tinha entendido, a professora desafiou a criar frases com diferentes significados do termo coração. Veja a seguir as sentenças que ela elaborou. Senti tanto medo que fiquei com o coração acelerado. Fiquei tão contente que meu coração não cabia no peito. Leia em voz alta as frases que Anita escreveu. A pronúncia da palavra em destaque sofreu alguma alteração? Na língua portuguesa, alguns termos, apesar de apresentar escrita e pronúncia iguais, têm significados diferentes. Por isso, devem ser consultados no dicionário para verificar se o sentido empregado está correto. Tá? Aí nós vamos para aqui agora. O uso da letra G e J. Antes de retomar as produções textuais dos alunos, a professora Elaine apresentou outro vocábulo que possui mais de um significado. Pasta. Ela então pediu a eles que escrevessem frases com os diferentes significados dessa palavra. Veja as frases escritas por Otávio. Eu tenho uma pasta amarela na qual guardo as minhas atividades da escola. 2. Baba ganoush é uma pasta de berinjela típica da culinária árabe. Numere as imagens a seguir de acordo com os sentidos da palavra pasta empregadas nas frases acima. 2. Leia as frases escritas por Otávio em voz alta. A pronúncia da palavra pasta muda de acordo com o significado ou permanece a mesma?
Muito bem, você empregou corretamente os sentidos da palavra pasta. No entanto, há um vocábulo cuja escrita deve ser revista. 3. Qual é a palavra que está escrita de forma incorreta em uma das frases de Otávio? Volte à página anterior, discuta com o colega e circule-a. Na palavra escrita indevidamente não é babaganushi, que é de origem árabe, e também pode ser escrita babaganushi. Reescreva a palavra corrigindo. Então, se nós voltarmos aqui, né, pasta de berinjela típica da culinária árabe. Qual será a palavra na número 2 que está escrita de forma incorreta? Vocês vão colocar ela aqui escrita corretamente. A professora explicou que a confusão entre o uso de G e J é muito comum. Por isso, desafiou os alunos a completar algumas palavras escritas com essas letras. Número 5. Complete as palavras a seguir com G ou J. Assim, você fará descobertas sobre o uso dessas letras. Use o dicionário nessa atividade. Se precisar, vocês vão usar. Então, nós temos aqui projeto, jiboia, jumento, galho, seguro, agitado, gola, janela, mensagem, joelho, né? Então, qual é a letra que nós vamos usar aí? É a letra G ou é a letra J? Anita notou que na maioria das palavras que completou na atividade anterior, as letras G e J têm o mesmo som. Porém, em 3 delas, o G apresenta um som diferente. Quais são elas? Quando o G é acompanhado das vogais A, O ou U, ele possui um som diferente do som da letra J. Quando acompanhadas de E ou I, as letras Z, G e J têm o mesmo som. 7. Use o dicionário para completar as palavras abaixo. Emília percebeu que existe uma semelhança entre as palavras. Qual é a característica comum a todos os nomes escritos acima? Todas as palavras do quadro acima têm o quê? Uma semelhança, né? Vamos para a letra B. Quais terminações? Observe as terminações das palavras do quadro acima que aparecem realçadas. Quais são elas? Anote-os a seguir. Agora complete a frase abaixo. Utilizamos a letra G para escrever substantivos terminados em. Após a explicação, a turma entendeu a importância de conhecer a escrita adequada das palavras. Então, chegou a hora de compartilhar as produções textuais com a professora e os colegas. Estamos encerrando com a nossa aula de português. Em seguida, vocês têm a aula de matemática.